Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Timão. E neste vídeo vamos falar sobre Rodrigo Garro, que está sentindo dores no joelho e pode virar dúvida para enfrentar o Barcelona de Guayaquil amanhã. Vou trazer essa informação para vocês. Neste mesmo vídeo vamos falar sobre Neymar. Prepotência, fiel. Significado de prepotência. Poder em escala mais alta. Achismo. É o que vamos falar aqui também neste vídeo e vocês vão entender. Vamos falar também um pouco aí sobre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, Corinthians e Santos, horário de jogos, tá, fiel, de Paulistão, entre também Palmeiras e São Paulo, absurdo acontecendo. Vou te contar tudo neste vídeo aqui para vocês. Peço humildemente, fiel, só se eu merecer, tá? Deixa o seu like para nos ajudar. É importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos, tá bom? E também se inscreva, venha fazer parte desta família. Aqui trazemos 2 vídeos diários todos os dias. Só dia que não tem jogo à tarde, que aí a gente não traz o vídeo da tarde, combinado? Então já deixa o like, já se inscreve e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, o Corinthians enfrenta o Santos, confronto já definido pela semifinal. Jogo que já saiu o horário, tá, fiel? O Corinthians vai jogar às 6h30 da tarde no domingo. Até então, referente a este horário, eu acho bastante tranquilo, até porque 4 horas da tarde está um calor insuportável, não é verdade? Então 6 horas, 6h30 da tarde já é um horário mais calmo, um horário que o sol já não está tão agressivo, que pode aumentar aí o espetáculo entre Corinthians e Santos. Lembrando que o Corinthians joga amanhã diante do Barcelona de Guayaquil e o time provavelmente não vai estar no mesmo pique que deveria estar se tivesse descansado aí para a partida de domingo, certo, fiel? Só que tem alguns detalhes importantes que a gente tem que mencionar. Apimentar o jogo para você ter um espetáculo bonito, um clássico, né, entre Corinthians e Santos, que são 2 grandes equipes, é normal. Igual o Memphis estava com o Neymar em um evento e o Neymar brincou com o Memphis. Olha, vocês torcem para não pegar o Corinthians na semifinal. Vocês torcem para não pegar o Santos na semifinal. É uma brincadeira entre amigos que estão ali, tudo bem. Mas após terminar Red Bull, Bragantino e Santos, o Neymar vir em entrevista e dizer: Neymar, quem que você prefere na semifinal? Eu falo, não sei, mas que eles têm mais medo de me enfrentar do que eu deles, isso é certeza. Fiel, foi mais ou menos essas palavras, né? Eles têm mais medo de me enfrentar do que eu tenho deles. Cara, prepotência, arrogância, o cara se acha demais. Por que eu tô dizendo isso pra vocês, fiel? Porque a partir do momento que ele fala, eles têm mais medo de me enfrentar do que eles, ele tá tirando o Santos fora e tá colocando ele, como se ele fosse o Santos, e não é bem assim. Eu achei muito prepotente o Neymar, até porque o Santos tem grandes jogadores, como o Tiquinho Soares, na minha opinião, é um grande atacante, o Guilherme é um ótimo atacante, o goleiro do Santos vive uma ótima fase, o Gil, que fez história no Corinthians, tá no Santos e tá fazendo partidas interessantes, então ele tinha que falar, o Santos, não usar ele, eles têm medo de mim, mais medo de mim do que eu deles. Eu achei muita arrogância do Neymar, que só serve para apimentar o clássico, que só serve para motivar mais os jogadores do Corinthians a conquistar uma grande vitória aí na Neoquímica Arena e quem sabe a gente conseguir eliminar o Santos. Cara, o Corinthians é favorito para essa partida. Independente do que o Neymar falou, pela campanha que o Corinthians apresentou, perdemos apenas para o São Paulo aí neste ano, tá, fiel? O Corinthians está invicto. Invicto a gente não pode falar porque perdemos para o São Paulo, mas o Corinthians fez uma campanha maravilhosa, a melhor campanha de todos, disparadamente. Só perdemos para o São Paulo, o resto a gente ganhou, empatou com mais vitórias a favor do Corinthians, tá? Então, não é arrogância da minha parte dizer que o Corinthians é muito favorito para enfrentar o Santos, ainda mais na Neoquímica Arena, que a gente sabe que o Corinthians jogando diante do seu torcedor é um time totalmente forte, é um time totalmente diferente do que jogar fora de casa quando o Corinthians joga diante da sua torcida. Brincadeiras, você apimentar o clássico de forma sadia, tudo bem, mas isso que o Neymar diz, ele desmereceu o Santos, alavancou o ego dele e aí disse que o Corinthians tem medo dele e não é bem verdade. Nós sabemos o tamanho e a grandeza do Corinthians. Então foi diferente daquela brincadeira que ele fez com o Memphis. Olha, e vocês torcem para não pegar o Santos na semifinal. Tudo bem, ele usou o nome do time, ele usou o conjunto, a equipe e fez uma brincadeira sadia, cara. E ele é amigo do Memphis. Estavam brincando ali um com o outro.
Agora, você dizer o que ele disse, eles têm mais medo de me enfrentar do que eu eles, aí, na minha opinião, é arrogância pura do Neymar, mas eu quero saber a sua opinião, tá, fiel? Comentem aqui neste vídeo o que vocês acharam disso, ou se é só eu que estou pensando assim. Comentem, porque eu quero saber sua opinião e vou palpitar Corinthians e Santos 3-0 Corinthians, tá? Vamos aí dar um baile no Santos e mostrar pro Neymar que medo dele, cara, nem quando tava no auge, tá? Até porque o histórico entre Corinthians e Santos, na época do Neymar, o Corinthians tem mais vitórias do que o Santos. Combinado, fiel? Então comentem porque eu quero saber sua opinião e já vamos aqui pro próximo assunto porque o vídeo está recheado de informações, tá? Antes de entrar no próximo assunto aqui que quero trazer para vocês, tá, fiel? Quero trazer uma informação sobre Palmeiras e São Paulo. É isso mesmo, mesmo esse canal sendo voltado inteiramente para o Corinthians, eu quero trazer uma informação porque a CBF está envolvida. Quando envolve CBF, eu tenho que falar porque faz parte total do Brasil, tá, fiel? Do futebol do Brasil. Eles regem o futebol do Brasil, eles determinam as leis, eles mandam. Até porque Palmeiras e São Paulo foi escalado para jogar na segunda-feira, que é um absurdo. O futebol brasileiro sempre foi dia de domingo. E jogar na segunda-feira porque vai ter show no estádio do Palmeiras no domingo, cara, isso é totalmente absurdo na minha opinião. Isso é totalmente uma falta de vergonha. Uai, então o Corinthians vamos pedir para a CBF então, pra gente fazer, em vez de fazer no domingo, pra gente fazer na próxima semana. Porque aí o Corinthians já vai definir se vai estar na Libertadores ou não, e o Corinthians joga extremamente descansado, por que não? Então vamos, pede para a CBF. Se o Palmeiras pode, o Corinthians pode pedir. O Corinthians também é mandante de campo, assim como o Palmeiras é com o São Paulo. Então vamos pedir para a gente jogar sem ser nesse domingo, no próximo. Oi, é o mesmo teor, fiel, é a mesma prática. O Palmeiras está pedindo para jogar na segunda-feira, porque eles vão ter show, não é nenhum motivo mais sério, não é nenhum motivo, assim, vamos dizer, contundente. Vamos pedir para o Corinthians jogar sem ser nesse domingo agora, no próximo, porque o Corinthians joga contra o Barcelona de Guayaquil tranquilo e fica tranquilo na nave, com os jogadores totalmente descansados. Vamos fazer isso. Por quê? Fiel, o futebol é a prioridade. Ah não, Palmeiras, você não vai porque aconteceu isso. Futebol é prioridade. A CBF não segue as próprias leis, as próprias regras que eles criam. Foi assim contra Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil, quem não se lembra? Que o Flamengo teve aí 7 ou 8 jogadores convocados para a seleção brasileira, em que a regra diz claramente que, independente de convocações, você tem que ir lá e jogar. As convocações não te impedem de você pedir aí para adiantar o jogo ou para adiar o jogo. E no caso do Flamengo, ele pediu, mesmo com a regra estando contra o Flamengo, e a CBF atendeu. E agora ela pega e atende o Palmeiras. Oh, mas peraí, você quer adiar o jogo porque você tem um show no domingo? Não. Vocês vão jogar no domingo. Se vocês têm show aí no estádio de vocês, aí no Chiqueiro, então vocês pegam e vê outro estádio. Vocês pegam e vê outro estádio, a gente vai jogar no domingo. Não existe isso. Até porque quando você pede para adiar, os jogadores têm mais tempo de descanso, tá? Tem mais tempo de descanso, querendo ou não, voga, você tem um tempo maior para preparação. No caso do Corinthians, o Corinthians teria o direito de pedir também, porque vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil. E nem estou falando isso por causa dos jogadores terem um tempo maior para descansar. Estou falando isso pelo motivo pífio, porque vai ter um show no estádio do Palmeiras, eles querem jogar na segunda, independente se eles for mandante ou não, meu irmão. Você não pode adiar um jogo porque você tem show. O futebol é a prioridade, eles não estão dando prioridade pro futebol, estão dando prioridade pro show e pediu para jogar na segunda, aí fica muito fácil assim. Então eu acho um erro grotesco da CBF e quero que vocês comentem aqui, porque eu quero saber a opinião de vocês. E o mesmo vale pro Corinthians, fiel. Se fosse o Corinthians que tivesse um show na Neoquímica Arena e o Corinthians pedisse para adiar o jogo, eu ia odiar aqui. Eu ia falar, cara, mas peraí, vai deixar de jogar no domingo, em que você, trabalhador, está em casa, descansando com sua família, para jogar numa segunda-feira à noite? É totalmente desproporcional, na minha humilde opinião, e eu quero que vocês comentem para mim saber a opinião de vocês, tá, fiel? Entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, jogo que acontece na quarta-feira, surgiu uma dúvida, porque Rodrigo Garro reclamou de dores no joelho. É isso mesmo, tá, fiel? Não estou dizendo aqui para vocês que o Rodrigo Garro vai desfalcar o Corinthians, que ele não vai a campo, mas se torna uma dúvida, porque o jogador reclamou de dores. O jogador está fazendo treinos, tanto trabalho de campo e tanto trabalho de academia, sem cargas pesadas, tá, fiel? Para não forçar o joelho do atleta. Aí, na situação do Rodrigo Garro, nessa situação diante do Barcelona do Guayaquil,
É mais perigoso você colocar o jogador para jogar do que você poupar ele igual você fez contra o Mirassol. Porque aí sim, se ele está sentindo dor, a chance dele contundir e ficar 1 ano parado, ficar 3 meses parado, é maior ainda. Né? Então o certo seria, se o jogador está reclamando de dores, o certo seria você poupar um jogador, até porque os caras têm a tendência de entrar mais forte na Taça Libertadores da América. Então o Garro vai jogar com dores, então isso é um risco. Mesmo que você não coloque cargas para ele trabalhar durante a semana, tanto trabalho físico ou quanto trabalho dentro de campo, não impede do jogador sentir as dores e ser um perigo para uma futura contusão. Só que o Corinthians se vê em apuros nessa situação, porque o Igor Coronado nem viajar foi. Então, com o seu amador reserva não viajando e com o Rodrigo Garro sentindo dores, você coloca o Corinthians aí, vamos dizer, numa situação perigosa de perder o seu principal jogador. A não ser que o Corinthians faça, tá, fiel? Porque não está totalmente garantido o Rodrigo Garro amanhã. Porque se acontecer dessas dores piorar ou o Corinthians não conseguir deixar o jogador apto para jogar pelo menos um tempo, o Corinthians vai ter que voltar ao mesmo recurso que jogou as quartas de final do Paulistão e jogar com o Memphis Armando e o Corinthians jogar com o Romero e o Yuri Alberto no ataque ou o Thales Magno e o Yuri Alberto. Aí vai dar a opção do Ramon Dias, tá? Vai depender de quem tá treinando melhor. Eu acredito que pela fase e os últimos jogos, Romero deve jogar se o Garro não for pro jogo. Isso só se o Rodrigo Garro não for pro jogo, tá, fiel? Não tem nada confirmado aqui falando que ele não vai jogar. Estou dizendo que ele reclamou com dores no joelho, até mesmo antes de viajar. E o Corinthians está trabalhando com o jogador de forma diferente dos outros atletas. Porque ele já não está com o seu preparo físico ideal, porque ele já começou atrasado, diferente dos outros atletas, pelo que aconteceu com o jogador extracampo, tá, fiel? Então, se há uma reclamação, há um autocuidado com o Rodrigo Garro, por isso que ele trabalha de forma diferente, com pesos mais leves, com cargas mais leves, até o trabalho dentro de campo do jogador está sendo de forma diferente, jogou aí os minutos finais contra o Mirassol, então o Corinthians tem que ser consciente nessa situação, porque mesmo sendo um jogo difícil, o pior é o Rodrigo Garro jogar aí 20, 30 minutos do primeiro tempo e depois ficar 3 meses parado, que vai nos prejudicar muito mais, tá, fiel? Estou aqui totalmente antenado, desculpa, tá, fiel? Estou totalmente antenado da situação do Rodrigo Garro e qualquer informação eu trago para vocês no vídeo de amanhã, tá? Então fiquem ligados aí, porque qualquer informação nova eu vou trazer para vocês, tá, fiel? Enquanto aí eu acredito que mesmo assim, mesmo com todos esses problemas evidentes, o Corinthians ainda segue como favorito diante do Santos e segue como favorito diante do Barcelona de Guayaquil, tá, fiel? Vamos esperar para ver o que acontece. Ramon Dias, que eu já esbocei um time aqui, vou esboçar novamente para vocês, para não ter dúvidas, tá, fiel? Quem não viu o primeiro vídeo, vê esse segundo se assim puder. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho. A nossa dupla de zaga vem de Félix Torres, mas não se enganem. A zaga titular que jogou contra o Mirassol, na cabeça do treinador, foi para poupar para este jogo de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Então, na ideia do Ramon Dias de poupar os jogadores, seria André Ramalho e João Pedro Choca, só que o Félix Torres ganhou posição do João Pedro Choca e o Corinthians vem então com Hugo Souza, Mateuzinho, aí a gente vem Félix Torres e André Ramalho, ou melhor, André Ramalho e Félix Torres, que na minha opinião eu já acho um erro, tá, fiel? Ah, Coritianeiro, Gustavo Henrique jogou bem, jogou, fiel, mas não querendo desmerecer o adversário que o Corinthians enfrentou nas quartas de final do Paulistão, mas o Gustavo Henrique ele tem uma tendência de ter dificuldades em jogar nas extremidades, nas pontas como zagueiro, vamos dizer assim, ou na ala direita ou na ala esquerda, com jogadores de alta velocidade nas extremidades, tá? Porque ele é um zagueiro mais lento, muito forte na bola aérea, se posiciona muito bem, jogou como nunca contra o Mirassol. Só que ele tem essa dificuldade aí nas velocidades, tá? Que seria até um erro o Corinthians escalar o Gustavo Henrique contra o São Paulo ou Palmeiras, a não ser que jogue com 3 zagueiros. Essa, pelo menos, é a minha humilde opinião. Então ele vai entrar em campo, mesmo com o Gustavo Henrique fazendo uma boa partida, com Félix Torres e André Ramalho, que também é outro erro, na minha opinião, porque o Félix Torres ele tem jogado melhor na zaga do lado direito do que do lado esquerdo, e como o Ramalho é da posição da zaga do lado direito, ele sempre coloca o André Ramalho ali e o Félix Torres vai para a posição na zaga do lado esquerdo,
que não é o forte dele, tá? Eu prefiro o Félix Torres no lado direito. Foi assim que ele jogou os últimos jogos no Paulistão, sem o Corinthians tomar gol, tá, fiel? Os últimos 4 jogos que o Corinthians jogou no Paulistão que não tomou gol foi com o Félix Torres em campo. O jogador vem evoluindo e merece sim essa chance como titular. Na nossa lateral esquerda, a gente vai seguir de Matheus Bidu, porque o Fabrício Angeleri ainda não pode jogar a Libertadores, a não ser que o Corinthians passe de fase, aí sim o jogador pode jogar e ser inscrito, tá? Então a gente segue de Matheus Bidu, ou pode ter uma alteração no Hugo, tá? O Corinthians pode jogar um pouquinho mais recuado, porque o Hugo ele tem um poder defensivo maior do que o Matheus Bidu. O meio-campo é o losango que o Corinthians está usando todos os jogos, que vem dando certo, que é José Martínez, que vem jogando um bolão no Corinthians, seguido de André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, se assim ele não reclamar de mais dores, tá, fiel? Se não agravar a situação dele, a informação que passei para vocês logo agora, tá? E na frente a gente tem aí Memphis e Yuri Alberto. Caso o Rodrigo Garro não jogue, o Memphis vem para armação e ele com certeza vai colocar Yuri, Alberto e Romero. Certo, fiel? Essa é a escalação que o Corinthians vai entrar com essas pequenas alterações se acontecer no jogo de amanhã contra o Barcelona. Já contra o Santos, ele pode ter a grande chance de repetir, dependendo do resultado lá, tá? Dependendo do resultado, ele pode repetir a escalação com alterações no setor defensivo e com certeza na nossa lateral esquerda, porque aí o Fabrício Angeleri já pode jogar, ele pode voltar aí com o Gustavo Henrique também, lembrando que aí ele pode pensar no próximo jogo da próxima quarta-feira. O Corinthians joga domingo e na quarta-feira já tem jogo. Por isso que eu brinquei com vocês, porque quem não pede pra CBF adiar igual o Palmeiras tá pedindo por causa de show, né, fiel? Então, ele pode voltar ao mesmo setor defensivo que jogou diante do Mirassol às quartas de finais do Paulistão, tá, fiel? Porque pensando já num Barcelona de Guayaquil. Isso dependendo do resultado. Se o Corinthians conseguir impor seu futebol, se o Corinthians conseguir jogar bem, se o Corinthians conseguir lá fazer 2, 3 gols, aí ele consegue já fazer uma mescla lá no Equador, os jogadores já chegam mais descansados e não tem essa necessidade do Corinthians entrar aí com alguns jogadores mesclados contra o Santos. Já entra com força máxima na quarta-feira. A minha opinião, eu como corintiano, eu entro quarta-feira com força máxima e entro aí domingo com força máxima. Eu não quero nem saber. Ah, corintianeiro, mas o cara vai contundir, o cara vai machucar. Fiel, vamos ser bem sinceros aqui. Quem tem que ser poupado são trabalhadores como nós. É trabalhador de CLT, trabalhador que pega firme na usina, que trabalha, que levanta cedo, cumprindo as suas responsabilidades com sua família, sem dar rimo de família, como eu fui a minha vida inteira e ainda sou. Tá? Diferente de jogador que ganha 1,5 milhão por mês, diferente de jogador que ganha 2 milhões por mês e poupar, sendo que o cara vai jogar quarta-feira, ele vai descansar quarta-feira o resto da noite inteira, depois que acabar o jogo, quinta-feira, sexta-feira, sábado, para jogar só no domingo, 6h30 da tarde. Precisa poupar o quê, pelo amor de Deus? Precisa poupar o quê, pelo amor de Deus, né, fiel? Então é isso que eu não consigo engolir e ainda não vou conseguir engolir ganhando o dinheiro que esses caras ganham. Mas seguindo o raciocínio do Ramon Dias, essas informações que tenho que passar para vocês, tá? Então vamos torcer pro Corinthians fazer um bom jogo lá para poupar jogadores lá e a gente conseguir fazer um time aqui melhor contra o Santos, tá, fiel? Pelo menos essas são as últimas informações do Corinthians que chegaram até mim para te passar nesta tarde de hoje. Correto, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. Amanhã, no mesmo horário de sempre, 11h50, 11h55, meio-dia, já está o primeiro vídeo nosso no ar. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!